Olá, tudo bom? Então, hoje a gente troca de conteúdo, a gente vai começar números complexos. Agora a gente entra bastante na parte algébrica, espero que vocês gostem de álgebra, e vamos falar apenas é, uma parte bem básica de números complexos. Pelo currículo mínimo, né, que o Estado segue, a gente tem que falar especificamente, né, pelo menos, da forma algébrica, que é um tipo de representação de números complexos. Então, nessa aula e nas próximas, né, a gente vai falar especificamente da forma algébrica, tá bom? Então, vamos começar. A gente está aqui começando o conjunto dos números complexos e vou fazer uma leitura geral desse esquema geral do conteúdo. E aí a gente vai ver, hoje vai ser uma parte bem de definição, bem tranquila, para que a gente consiga compreender os objetivos e aplicar esses objetivos e fazer a parte de operações, né, com números complexos. Bem, vamos lá, né? Definição. A gente vai ver a definição. Vou ler já já para vocês. O objetivo, que é resolver equações, e a gente vai explicar isso um pouquinho melhor daqui a pouco. A notação do conjunto dos números complexos, que é um conjunto numérico, como a gente tem os números naturais, os números inteiros, racionais e irracionais, reais, e agora a gente está introduzindo, então, os números complexos, que é o último conjunto numérico que a gente aprende. E as representações? A gente só vai estudar de par ordenado, por causa dessa definição que é dada aqui, da forma como ela é definida, e a representação algébrica, a forma algébrica de um número complexo, que está neste formato. E aí vamos estudar os coeficientes, a unidade imaginária, a propriedade básica, a forma geométrica, vetorial e trigonométrica. A gente não vai contemplar, porque é bem resumido esse conteúdo da forma como a gente vê no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Depois a gente vai ver as operações, o que é a igualdade de dois números complexos de acordo com a forma algébrica, as operações de adição, subtração, multiplicação, o que é um conjugado de um número complexo, divisão e potenciação de números complexos, todos na forma algébrica. Então, se for dado, por exemplo, no seu curso, a forma trigonométrica, vai ter operação de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação para a forma trigonométrica, tá? Como a gente está aqui apenas trabalhando com a forma algébrica, esse esquema contempla apenas a forma algébrica. Tudo bem? Então, vamos lá. Para a gente aprender melhor essa aula, o ideal é que vocês saibam, né? Todas as operações com números reais. Então, saiba bem regra de sinal. Esse conteúdo é estritamente algébrico, né? Já que a gente não vai ver a parte trigonométrica. A gente vai ver apenas a parte algébrica. Então, se a gente souber, né? Operações com números reais, regra de sinal, operações com frações, toda a parte de números reais, enfim, trabalhar com raízes, racionalizar, vai precisar racionalizar não, mas tirar a raiz de um número não exato, por exemplo, seria interessante, tá? Que vocês saibam. Então, todas as operações de potenciação, radiciação, adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, todas essas operações básicas de números reais é necessário saber. Conjuntos numéricos, tá? Que são esses conjuntos, né, naturais, inteiros, racionais e reais, que é um pré-requisito para você entender o que é o conjunto dos números complexos, assim como relação de pertinência, algumas simbologias próprias de conjuntos, né? Notação de subconjunto, que é estar contido, enfim.
toda a parte de conjuntos numéricos e as suas notações específicas, o ideal é que vocês soubessem para entender bem essa aula. Expressões algébricas, de uma forma geral, em que você saiba fazer operação distributiva, adição, reduzir termos semelhantes, toda aquela parte que a gente usa em expressão e em equação, é necessário que você saiba bem para não se atrapalhar nessa aula. Operações com binômios, e aí a gente tem adição, subtração, multiplicação, divisão, que é justamente o que a gente vai ver lá, né, potenciação, que a gente vai ver em operações usando uma expressão algébrica, já que vai entrar aí uma letra, né, que a gente já vai entender qual é essa letra. Então, a gente vai ter que aprender a operar com um número complexo usando expressões algébricas, né? E, normalmente, essas expressões vêm na forma de binômios, com duas parcelas lá do seu polinômio. Então, tem que saber todas as operações com binômios, bem, tá? Produto notável, que está aqui, que também tem a operação distributiva, né? Eu vou colocar aqui, vou tentar uma cor, que eu acho que o vermelho vai ficar estranho. Branco, vamos tentar escrever de branco, ver como é que fica? Então, como é que a gente chega algebricamente nessa situação, né? Que está aqui. Eu sei que A mais B ao quadrado é igual a A mais B vezes A mais B. E aí é produto de dois binômios, né? E aí eu vou fazer lá a distributiva, a operação distributiva, e vou chegar aqui nessa situação. Essa daqui é a interpretação geométrica, né, do produto notável. Então, produto notável de grau 2, de grau 3, pelo menos, é interessante você saber. Se você não souber, você vai usar a operação distributiva normalmente, tá? Como eu não tenho tempo de revisar tudo, a gente vai estar usando, se você não souber produto notável, pelo menos as operações com binômios, que é essa multiplicação de dois binômios. Equação de segundo grau, a gente precisa saber resolver, e aí mesmo as incompletas, que no caso é a de, não sei se é de segundo ou de terceiro tipo, que eu não me lembro, independente da forma, se ela for incompleta, eu vou resolver usando Bhaskara, tá? Então, vou usar exatamente esta estrutura para resolver qualquer equação de segundo grau, já que aqui também não é o foco, equação de segundo grau, aqui o foco é números complexos, e a gente vai resolver determinadas equações que não têm soluções no campo dos números reais, do conjunto dos números reais, a gente vai resolver essas equações no campo dos números complexos. Então, como eu não posso revisar a equação de segundo grau totalmente, eu vou usar Bhaskara para a gente poder resolver qualquer equação de segundo grau, mesmo que exista uma forma mais fácil de resolver as equações incompletas, tá? E aí também não vou usar soma e produto, não vou usar nada. Só vou usar Bhaskara para generalizar e eu não precisar revisar equação de segundo grau. Se vocês souberem outras formas de resolver equação de segundo grau, que seja mais rápida, ótimo, utilize. Se não, pelo menos essa forma atende qualquer equação de segundo grau, tá ok? E plano cartesiano, porque a gente vai estar tratando inicialmente de um número complexo como um par ordenado. Então, a gente tem que entender que ele é um par ordenado do plano cartesiano. Inclusive, quem for depois continuar, né, em cursinho ou em algum outro lugar, for estudar essa parte da interpretação geométrica e da forma trigonométrica de um número complexo, vai ter que entender bem de plano cartesiano, senão não consegue sair do lugar, né? E aí, quem for também se aprofundar nessa parte de forma trigonométrica de um número complexo, tem que saber trigonometria, seno, cosseno, tem que saber bem para entender e não ficar decorando tanta coisa, tá bom? Então, a gente vai ficar nessa parte estritamente algébrica e a gente vai começar a compreender, então, na aula de hoje, o que é um número complexo. Surgiu da onde, né, o conjunto dos números complexos? Da necessidade de resolver as equações, não necessariamente equações de segundo grau,
poderia ser uma equação de terceiro grau, de quarto grau, uma equação de grau N, em que em determinado momento, quando você fosse fazer lá a faturação ou resolver, e após a faturação cair numa equação de segundo grau e você fosse tirar a raiz, precisasse chegar, né, lá embaixo, querer tirar a raiz de um determinado número, e esse número ele era negativo. E aí, quando esse número era negativo, a gente sabe que não existe no campo dos números reais raízes de números negativos, raiz quadrada de número negativo. A gente já sabe que se o índice for ímpar, aí tem, né? Raiz cúbica de -8 é -2. Mas se fosse raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, raiz quadrada de -4, raiz quadrada de -9, não existiria raiz desse número, então, certo? No campo dos números reais. E aí a gente ficava sem conseguir resolver essa equação. E aí tem essa brincadeirinha aí, né? Porque não podemos ficar juntos é complexo. Então, a construção de números complexos, ela foi meio que forçada, foi um instrumento usado para que se fosse possível resolver esse tipo de equação, tá? Equações de grau N, em que não tivessem solução no campo dos números reais, e aí foi construído o campo dos números complexos, essa construção é abstrata, para que fosse possível resolver equações de grau N, tá? E tivesse sempre soluções. Então, tem uma historiazinha, tá? Que seria ali o objetivo, que seria justamente resolver equações, e esses objetivos deveria ser colocado aqui, mas eu fiz um teste rapidinho, fiz uma gravação rapidinha, e eu não conseguia colocar o vídeo, ficava assim, aparecendo a tela sem nada. O vídeo não, por mais que eu consiga colocar o hiperlink aqui, para o Meet não foi, não foi jogado, né? Esse vídeo aqui, e aí não apareceu o vídeo. Então, eu deixei a parte de objetivos para o fim, e aí eu vou colocar um videozinho em anexo, tá? Para que vocês entendam essa construção de resolução de equações, fala um pouco dos matemáticos, como é que foi feita essa construção abstrata dos números complexos. Então, primeiro a gente vai estudar essa parte mesmo de definição, notação e representação como um par ordenado, e depois, lá no finalzinho, eu vou deixar um videozinho que é muito engraçado, não fui eu que fiz, eu achei no YouTube, de alunos que fizeram, inclusive com musiquinha, achei muito divertido a forma como eles abordaram essa construção histórica dos números complexos. Tudo bem? Então, vamos lá. Definição. É o conjunto dos pares ordenados de números reais para os quais estão definidas a igualdade, a adição e a multiplicação. É claro que eu vou desenvolver isso, né? Isso é um resumo do resumo do resumo. Como ele é um conjunto dos pares ordenados, tá? Que está escrito aqui, é óbvio que ele foi representado como um par ordenado XY, tá certo? O conjunto dos números, vamos relembrar, né? Dos números naturais é esse N com tracinho, a simbologia, dos números inteiros, o Z com um tracinho, dos números racionais, o Q com tracinho, dos números irracionais, o I com tracinho, dos reais, o R com tracinho, e do C, o C com tracinho, tá? É que esse símbolozinho que a gente tem aqui na internet, no computador, fica um pouquinho diferente desse tipo de notação com os tracinhos, tá? Mas, teoricamente, seria esse C com tracinho, o conjunto dos números complexos. Então, vamos desenvolver ali a definição. Seja R o conjunto dos números reais. A gente sabe que o R é o conjunto dos números reais. Consideramos o produto cartesiano R por R e R2. São todos os R por R, né? São todos os números reais, né? Os pontos aqui do plano cartesiano. Então, esse R2, segunda dimensão, ele representa esse produto R por R, certo? Onde R ao quadrado é qualquer par ordenado XY, com X pertencente a R e Y pertencente a R. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o 2, 2, ele é um par ordenado
de R2, ok? Então, qualquer pontinho aqui, genericamente, x, y, ele é um ponto desse plano cartesiano. Isto é, R2 é o conjunto dos pares ordenados x e y, em que x e y são números reais, tá certo? Até aí, nenhuma definição de complexos. E aí a gente vai tomar dois elementos genéricos desse plano cartesiano, que eu vou chamar o primeiro ponto de AB e o segundo ponto de CD, para dar três importantes definições. Quais serão elas? A da igualdade, da adição e da multiplicação. Lembra que lá na definição ele coloca assim, são todos os pares ordenados de um plano cartesiano em que eu tenha três definições, a de igualdade, adição e de multiplicação, e aí foi definida a igualdade, e a igualdade está dizendo o seguinte, que dois pares ordenados são iguais, se, né, no caso, a abscissa é igual a abscissa, vamos falar aqui pensando em plano cartesiano, e a ordenada é igual a ordenada. Então, A igual a C e B igual a D. A adição, eu posso somar a abscissa com a abscissa e ordenada com ordenada, tá? Então, vai ficar A mais B, A mais C, a adição, e B mais D. A da multiplicação eu não vou explicar, porque vocês vão entender algebricamente de onde saiu essa construção, tá? Quando a gente entrar na forma algébrica. Mas aí foi definida a multiplicação de dois pares ordenados desta seguinte forma, fazendo essa continha com essa continha. Vocês vão entender, não precisa decorar isso. Muito bem. E aí, definindo isso, eu chamo do conjunto dos números complexos, que eu represento por C, que é aquele C com o tracinho, o conjunto dos pares ordenados de números reais, para os quais valem a definição de igualdade, adição e multiplicação acima. Então, essas três definições, tá, de igualdade, adição e multiplicação, vão dar o corpo dos números complexos. E aí a gente vai vendo as construções, como é que foram feitas, até chegar na forma algébrica, que é uma das principais, tirando a forma trigonométrica, do conjunto dos números complexos e como eles são cobrados. Então, representação, né? Como para ordenado, ok, a gente já acabou de ver, e agora a gente vai para a forma algébrica, vai entender como, através da construção do par ordenado, eu chego nessa construção aqui, que é um Z, que é a notação genérica de um número complexo, igual a x mais y, sendo x e y coordenadas do plano cartesiano, que a gente já viu que tem x real e y real. Os coeficientes serão números reais, o x vai ser chamada de parte real e o y vai ser chamada de parte imaginária. E a unidade imaginária a gente vai chamar de i, se a gente vai entender como é que foi feita essa construção de i, onde a propriedade básica dessa unidade imaginária é que i ao quadrado é igual a menos 1. Aí lembra daquele figurinha, né? Lá no início, raiz de menos 1. Dali que vai surgir o i ao quadrado e o i, tá bom? E aí vamos, então, relembrar o conjunto dos números reais, antes da gente partir para as definições de números complexos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem os números naturais, que é o zero e todos os números positivos, que a gente pode representar na forma de diagrama de Venn desta forma, com o conjunto, né, dos números naturais aqui, a representação, e alguns números naturais aqui dentro. Depois vem o conjunto dos números inteiros, que além dos números naturais, né, que a gente vê, e aí a gente vê que os números naturais estão contidos nos números inteiros, porque está lá os zeros positivos, mais os números negativos. Então, a gente pode representar desta forma, com essa relação de subconjuntos. Números naturais são um subconjunto dos números inteiros, tá? Do conjunto dos números inteiros. Então, eu represento alguns números negativos aqui, aqui já está a representação do zero e dos positivos, um dentro do outro, desta forma. E aí vem os números racionais, que é qualquer número que eu possa escrever na forma de fração, desde que o primeiro número, né, o numerador, seja um número inteiro e o denominador seja um inteiro asterisco. O que significa asterisco? Diferente de zero. O denominador não pode ser zero porque não existe divisão por zero.
tá certo? Não existe, a divisão por zero não é definida, matematicamente falando. Então, a gente tem, se eu pegar lá o 2, né, que tá aqui, e posso representar ali na forma de fração? Posso. É só colocar 2 sobre 1. Então, a gente vê que os números naturais, eles são números racionais também. Ele é os números naturais, né, o conjunto dos números naturais, é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Menos 3. Eu posso pegar menos 3 e transformar para fração? Sim. Eu pego esse menos 3 e divido por 1, vai dar menos 3. Então, é só colocar sob 1, né? E eu vou estar com essa representação aqui na forma de fração. Então, eu estou vendo também que os inteiros, o conjunto dos números inteiros, é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Estão inclusos ali. Fora isso, eu tenho os decimais, faz ser positivo ou negativo, que eu posso escrever na forma de fração, como aqui eu tenho duas casas decimais, eu vou escrever o 1 seguido de 2 zeros, né? E o número como se não tivesse vírgula em cima. Posso simplificar em cima e embaixo por 25, e aí vou ficar com menos 1/4. Então, menos 0,25 eu consigo escrever na forma de fração, menos 1/4. Então, a gente tem os decimais, que eu posso escrever na forma de fração, e as dízimas periódicas. Eu não vou ensinar a transformar dízima periódica para fração, mas eu vou mostrar que 1 sobre 9 é 1 dividido por 9. Toda fração é uma divisão. Então, 1 quando eu divido por 9 não dá, coloco 0,0 aqui, 10 dividido por 9 dá 1, sobra 1, aí eu posso colocar o 0 porque já tem a vírgula, que vai dar 1, e assim sucessivamente, infinitamente, tá? Então, toda dízima periódica eu consigo transformar para fração, ok? E aí, então, eu tenho números naturais, são também racionais, números inteiros são também racionais, decimais são positivos ou negativos, são também racionais, dízimas periódicas também são números racionais, e aqui a gente tem as próprias frações como os números racionais também, positivas e negativas. É uma observação que eu sempre gosto de fazer, por exemplo, toda fração, que isso é questão de concurso, tá? Em alguns concursos eu vejo essa relação. Toda fração gera dízima periódica. O que vai acontecer, por exemplo, com um sétimo, é que quando você pegar o 1 e você for dividir por 7, aí que vai ficar 0,0, melhor fazer a divisão e mostrar, né? 10 dividido por 7 dá 1, sobra 3. Aí já tem a vírgula, posso colocar outro 0. 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28, sobra 2. Posso colocar outro 0. 20 dividido por 7 dá 2, que dá 14, sobra 6. E aí eu coloco outro 0. 60 dividido por 7 dá 8. E aí, 8 vezes 7 dá 56, sobra 4, e parece que a dízima é não periódica. No entanto, se você persistir, né, 40 dividido por 7 dá 5, que dá 35, sobra 5, 50 dividido por 7 dá 7, que vai dar 49, sobra 1, e aí eu volto para cá, ó. Então, aqui ficaria 14, 28, 5, 7 e reticências. Toda fração gera dízima periódica. Então, você consegue transformar qualquer dízima periódica para fração. A não periódica você não transforma para fração, mas a periódica você consegue. E também, relembrando, que mesmo que o período seja extenso, como é o caso aqui de um período de 6 dígitos, né? Mesmo assim, ela é periódica, tá? Então, normalmente, divisão por 11, por 13, por números primos, após 7, né? Porque de 3 não dá tanto problema, vão gerar esses períodos meio malucos. Mas dízimas periódicas, números decimais, frações, números inteiros e números naturais
naturais, desculpa, são todos também números racionais. Como aqui eu já tenho representado os naturais e os inteiros, basta eu encaixar os decimais, as frações e as dízimas periódicas, tudo bem? E aí a gente vem para mais um conjunto, que é o conjunto dos números irracionais, em que inclui todas as dízimas não periódicas. E aí essas dízimas não periódicas podem ser as dízimas puras, né, não periódicas, pode ser oriundas de raízes não inteiras, que não têm resultados inteiros, como, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 12, qualquer raiz que tenha não tem um resultado exato, e, inclusive, raiz cúbica de 2, não precisa ter índice 2, né, não precisa ser raiz quadrada, e letras, né, letras que eu digo assim, números que são representados por letra, como pi, e, que a gente encontra aí ao longo do caminho, e o pi é o mais famoso deles. E aí os números irracionais, eles são justamente o que não é racional. Então ele fica ali isoladinho, sendo representado como irracional. E quem é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é exatamente os racionais mais os irracionais, tá? Sem nenhum número a mais, tá? Ele é a união desses dois conjuntos, como a gente já falou aí de em probabilidade, em análise combinatória, de conjuntos mutuamente exclusivos, eles são a união de dois conjuntos mutuamente exclusivos, tá ok? E aí é a soma direta deles dois. E aí dá o conjunto dos números reais. E aí, além desses números reais, agora a gente vai aprender, então, o que são os números complexos. E aí a gente vai entender que os números reais, da mesma forma ali que a gente viu, que os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais, a gente vai ver que os reais estão contidos nos complexos, tá? Então, o real, o conjunto dos números reais, é um subconjunto do número complexo, tá? E a gente vai entender o que é uma unidade imaginária, que é aquele izinho que estava lá naquele esquema geral do conteúdo. Então, consideramos o subconjunto R de C, R contido em C, formado pelos pares ordenados cujo termo é zero. Ou seja, lembra que eu defini os complexos como todos os pares ordenados do plano cartesiano? Se essa segunda coordenada aqui, né, ela for zero, que vai me dar essa situação aqui, ó, x0, ele é um número real. Então, toda vez que essa a ordenada, né, for zero, a gente vai definir isso aqui como um número real no campo dos complexos. E a gente pode representar apenas como x ou como um par ordenado x0, tá? Tanto faz, sabendo que pode ser qualquer x pertencente aos reais. Chamamos de unidade imaginária I o número complexo 0, 1. Então, isso aqui esse par ordenado foi definido como I, que é a unidade imaginária, ok? Notemos que, aí lembra daquela definição de multiplicação, mesmo que eu não tenha explicado ela, a gente vai ver aqui que se a gente fizer esse tipo de operação com esse par ordenado, a gente só fazer a substituição, igual de valor numérico, a gente vai chegar numa conjectura, tá? Eu tenho lá que eu vou chamar, né, de I ao quadrado, como qualquer potência. Quem é I ao quadrado? I vezes I. E como eu defini o I como 0, 1, eu vou estar multiplicando 0, 1 vezes 0, 1. E aí eu fiz aqui das coresinhas mostrando as substituições, tá? Exatamente igual como na definição está indicando. E aí 0 vezes 0 dá 0, isso aqui vai sumir, e 1 vezes 1 dá 1, ou seja, isso aqui tudo fica menos 1. E aqui 0 vezes 1 dá 0, e 1 vezes 0 dá 0. Some tudo, então aqui vai ficar 0. O que vai acontecer, então, com I ao quadrado? I ao quadrado vai ser um número menos 1, 0. Mas a gente acabou de ver que todos os números reais são aqueles em que a ordenada é 0. Como aqui eu tenho 0, eu posso chamar esse para ordenado menos 1, 0,
de apenas menos 1, que é um número real, certo? Isto é, a propriedade básica da unidade imaginária é i ao quadrado é igual a menos 1. A gente acabou de mostrar que i ao quadrado vai ser sempre igual a quanto? Menos 1. Essa daqui é a propriedade básica da unidade imaginária, super importante. E por que ela é super importante? Porque quando eu tivesse aquela situação lá do complexo, é complexo, por que a gente não fica junto? Eu posso substituir daqui para frente, né, na construção lá algébrica, na resolução de uma equação. Eu posso substituir o menos 1 pelo i ao quadrado, que é o que a gente está querendo, que é a propriedade básica da unidade imaginária. E aqui, raiz de i ao quadrado, por definição, ele é o quê? I. Então, eu consigo tirar a raiz de menos 1. Eu vou chamar raiz de menos 1 de i, certo? E aí eu fui construindo abstratamente, eu não, né? Os matemáticos construíram abstratamente o conjunto dos números complexos, para a gente poder fazer as operações e resolver as equações. Então, ainda entrando agora na representação da forma algébrica, a gente já viu que a unidade imaginária é i, que a propriedade básica da unidade imaginária aqui é ao quadrado igual a menos 1, e agora a gente vai definir de forma algébrica qualquer número complexo, tá? De acordo com aquelas definições básicas. Então, o número complexo é z igual a xy, qualquer par ordenado do plano cartesiano. A gente tem por 2, que é a definição de adição, essa situação. E aí, se eu fizer aqui, ó, a substituição, né? Se eu chamar de x0 mais 0y, é só eu somar isso aqui, né? De acordo com a propriedade de adição, e eu vou chegar no par ordenado xy, tudo bem? Por 3, eu tenho esse produto aqui, e aí, se eu pegar y0 e 0,1, que é o i, lembra que 0,1 é o i? Por definição, né, por essa construção, e jogar aqui no produto, eu vou ter que 0 vezes y é 0, 0 vezes 1 é 0, então isso aqui fica 0, certo? E aqui, y vezes 1 é y, e 0 vezes 0 é 0. Então, y vezes 1 vai dar y. Eu vou ter essa situação aqui, tá? 0y. E aqui a gente sabe que y0 a gente chama de quem? De y, né? Porque toda vez que a ordenada é 0, eu posso chamar esse par ordenado de y, que foi feito isso por definição. Então, aqui eu já tenho y vezes i, certo? E aí eu vou juntar essas coisas. Então, eu tenho que o z, que é x, y, é igual a x0 mais 0y, que eu acabei de mostrar aqui, que é igual, tá? E aqui, que x0 mais 0y, que 0y, que eu mostrei aqui, vai ser igual a quem? A y0 vezes 0,1, que eu demonstrei pelas definições da multiplicação. Isso aqui é igual a x, isso aqui é igual a y, isso aqui é igual a i. Então, a construção algébrica, ela fica x mais yi. Essa é a forma algébrica que a gente vai trabalhar em todas as operações daqui para frente. Inclusive na hora da gente resolver as equações, quando a gente estiver falando de números complexos. Isto é, a forma algébrica de um número complexo é dada por z igual a x mais yi, sempre, tá? Onde o número real x é um coeficiente chamado de parte real do número complexo z, ou seja, x é igual a parte real de z, e o número real y é um coeficiente chamado de parte imaginária de z, y é igual a parte imaginária de z. E i é a unidade imaginária, cuja propriedade básica é i ao quadrado igual a menos 1. Com isso, a gente consegue fazer qualquer número complexo. E para a gente entender direitinho na próxima aula, que eu vou resolver as equações de segundo grau especificamente, mostrando como é que ela teria solução se o delta fosse negativo, aqui a gente tem como analisar primariamente, né,
como é que a gente olha para um número complexo nessa estrutura algébrica para a gente se acostumar com esse número complexo nessa estrutura algébrica, tá? Então, a gente vai começar a identificar a parte real de um número complexo e a parte imaginária de um número complexo nesta formatação. A gente já viu ali os números, o conjunto aqui, né, dos números reais. Eu só repeti. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando exatamente naquela estrutura, né, que a gente tinha antes, que não era assim, ó, no par ordenado não era x0, todos os números reais. Na forma algébrica, o que vai acontecer com o meu, se eu tenho z igual a x mais yi, o que vai acontecer com essa segunda parte que não está aparecendo, né? Só está aparecendo o x. Isso significa que o meu y vale quanto? 0. Então, eu posso escrever qualquer número natural, ó, 0, 1 e 2, como um número complexo, desde que eu mantenha a parte imaginária igual a 0. Então, aqui nesse número complexo, a minha parte real do meu número é 0 e a parte imaginária também é 0. Aqui a parte real é 1 e a parte imaginária é 0. Aqui a parte real é 2 e a parte imaginária é 0. Se o meu número complexo for um número inteiro, eu tenho que a parte real é -1 e a parte imaginária é 0. A parte real é -3, parte imaginária é 0. Se eu tiver um número decimal, não tem problema. A parte real é menos 0,25, a parte imaginária é 0. Se eu tiver uma fração, não tem problema. A parte real é 2/5, a parte imaginária é 0. E se eu tiver uma dízima periódica, não tem problema. A parte real é a dízima periódica, a parte imaginária é 0. E se eu tiver uma raiz, um número irracional, não tem problema. O número irracional é a parte real, a parte imaginária é 0. Assim como o π é minha parte real, aqui é minha parte imaginária, é 0. O que eu estou dizendo para você? Que qualquer número real puro é também um número complexo cuja parte imaginária é 0, tá bom? Então, a gente vê que qualquer número real, e aí a gente diz que número real é número natural, é número inteiro, é número racional, é número irracional. Então, qualquer número pode ser escrito na forma de um número complexo, desde que mantenha o y igual a 0. Então, todos os números reais são números complexos. Agora, a gente tem também o conjunto aí, então, dos complexos, enquadrando, sendo mais um nesse contexto. E aí a gente vai ter o imaginário puro, que é onde a parte agora real é 0, que é justamente o oposto de um número real. Então, eu vou ter lá o número complexo 5i. A parte real é 0, a parte imaginária é 5. A parte imaginária não é 5i, a parte imaginária é 5. Aqui eu falei, parte imaginária é 0, 0, 0, 0, não falei nada de 0i, tá? Então, aqui a parte imaginária é 5. Menos raiz de 3i. A parte real é 0, a parte imaginária é menos raiz de 3, tá certo? Então, quando a gente fala de parte real e parte imaginária, a gente está tratando dos coeficientes desse valorzinho aqui, tá? Então, aqui o coeficiente é x e o coeficiente é y. O i é a parte imaginária, não o i é a unidade imaginária, não é parte imaginária, tá? Eu sei que faz confusão no começo, mas não é para fazer. E aí tá aqui incluso o menos raiz de 3i e o 5i. E os demais números complexos, que são os completos, né? Como 2 mais i, menos 4, menos 5i, que tem aqui parte real 2 e parte imaginária, quando não tem nada, isso aqui equivale, é igual ao x, né? 1i, quando não tem nada, o coeficiente é 1. Como x mais 2 é 1x mais 2. Como x ao quadrado mais 5 é 1x ao quadrado mais 5. Quando não tem coeficiente aparente, o coeficiente é 1. Tá? Aqui vai ser a mesma coisa, por isso que a gente tem que saber bastante álgebra, né? Expressão algébrica, como eu tinha dito, equações, enfim. Aqui, o parte real é menos 4, parte imaginária é menos 5. Então, ele é completo, que tem parte real e parte imaginária aparente,
e também vai estar aqui no conjunto dos números complexos. Então, todos os números reais podem ser escritos na forma de um número complexo, os imaginários puros podem ser escritos na forma de um número complexo, e os números complexos propriamente ditos, obviamente, são complexos. Tá certo? E aí, o que a gente tem, né, para essa aula de hoje? Apenas essa parte de identificar parte real e parte imaginária. E mais nada, a gente vai parar por aqui porque é uma aula de introdução. Vocês estão se acostumando com esse número novo chamado de número complexo, tá? Eu já fiz bastante isso, né, com vocês. Aqui a gente só vai estar complementando, né? Então, desse primeiro número é Z, sempre Z. Se não for Z, ele vai dar U, W, porque às vezes tem mais de um número complexo, né? Vou fazer uma adição. Então, vou chamar um de Z, o outro de W, o outro de U. Ok. Ou Z1, Z2, Z3. Depende do livro didático que você estiver pegando. Pode ter uma outra letra sem ser Z. Z é a principal, tá? De números complexos. E aí vai estar lá o seu número complexo com a parte real e a parte imaginária. Então, a parte ali real é o 4 e a parte imaginária é o 5, tá? Sem o i. Na B, observe que está invertido, 3i mais 2. Tudo que acompanha i é parte imaginária. O que não tem i é parte real. Aí eu coloquei de propósito para ficar atento. Então, a parte real é 2 e não 3. A parte imaginária é 3, certo? Se for frações, normal. Parte real menos 1/4, parte imaginária meio. Quando não tem o coeficiente aqui aparente. O coeficiente é 1. E aí vem com um sinalzinho inclusive, tá? Por quê? Por causa disso aqui, olha só. Menos 7 mais menos 1i, tá? E aí, aqui na regra de sinal, a gente sabe que mais com menos dá menos. Então, como sempre é x mais yi positivo, ele fica com aquele sinal do número, tá? O mais com menos dá menos e o mais com mais vai dar mais. Então, o sinal que tiver aqui é o sinal também da parte imaginária, tá? Então, aqui parte real menos 7, parte imaginária menos 1. Se eu tiver esse tipo de construção, você tem que separar para enxergar a parte real e a parte imaginária, tá? Então, aqui, menos 2 mais 5i sobre 3 é igual a menos 2 terços mais 5 terços de i, tá certo? Eu posso pegar esse denominador aqui e separar, isso aí você tem que saber da parte lá, como eu falei, de operações com números racionais. E você pode fazer essa separação. A parte real é menos 2 terços, a parte imaginária é 5 terços. Se eu tiver raiz, não tem problema. A gente sabe que esse número aqui, como ele é um imaginário puro, né? Pode ser escrito de uma forma mais bonitinha, 0 menos raiz de 3i. Então, aqui a gente enxerga a parte real e aqui a gente enxerga a parte imaginária. Raiz de 5, de uma forma de um número complexo, a gente pode escrever isso como raiz de 5 mais 0i, onde raiz de 5 é a parte real e 0 é a parte imaginária. E embaixo, parte real é menos meio, parte imaginária é a raiz de 2. Então, mesmo que venha assim, de uma forma um pouquinho diferente, você ajeita e você consegue identificar a parte real e a parte imaginária, tá bom? E aí tem 2 exercícios. Um é só para você identificar a parte real e a parte imaginária, que foi isso que eu acabei de fazer. A outra é para você colocar, como eu coloquei, né? Esses números aqui, ó, tá separado por ponto e vírgula, né? Eu ia colorir, eu esqueci. Então, esse aqui é um número, 3,14, menos 3 é outro número, 4 menos 2i é outro número, 0 é outro número, e raiz de 5 é outro número, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números.
cada um desses números vai ser uma letrinha. E aí você vai substituir, vai ver lá, 3,14. Ele é um número natural, é um número inteiro, é um número racional, é um número real, é um número complexo. E aí vai substituir em alguma letrinha. Então, é só você encaixar esses 5 números aqui nesses conjuntos, para ver se vocês entenderam o que é um número natural, um número inteiro, um número racional, real e complexo. Tá legal? São só esses 2 exercíciozinhos que a gente tem para a aula de hoje. Vamos focar agora no objetivo, e aí no final eu vou deixar então o videozinho para que vocês assistam, muito legal, muito divertido, bem pequenininho, acho que são 6 minutos, sobre a construção abstrata, então, desse campo, tá? Então, ele foi um objeto de construção abstrata que visa resolver equações que não têm solução no conjunto dos números reais. É a principal aplicação. Aí, na próxima aula, a gente vai resolver equações, tá certo? E aí, a gente tem esse linkzinho, que para mim funciona, mas não vai aparecer para vocês, tá? E que eu vou colocar como um anexozinho lá para vocês, tá bom? E aí, assiste o videozinho e até a próxima aula. Por hoje é só. Beijo, até!